Oi, estressados de plantão, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Estressadamente. Espero que gostem, porque de mente estressada já basta a minha. No episódio de hoje do Estressadamente, eu vou falar sobre um tema polêmico, complicado, sobre perda de peso. Então, o tema hoje é medida certa. Será que existe um peso ideal, para cada pessoa? Qual seria esse peso? Eu sei que tem uma medida, o que mede o índice da massa corporal, que você calcula, o quilo, da pessoa, os quilos que a pessoa pesa pela altura. Aí você obtém, esse IMC, que é esse índice de massa corporal, e qual que seria o máximo e o mínimo para essa altura, o que ela deveria pesar. Esse seria o ideal, Mas sem falar assim em números, sem cálculos, Por que a gente briga tanto com a balança, especialmente mulheres? Porque homem não tem problema se ele acha, quando é muito peso, aí sim, Mas assim, eles não estão brigando, não estão se importando tanto com a balança deles, com o peso deles. E as mulheres, por mais lindas e magras que são, sempre acham que são gordas, ou que nunca estão, poderia sempre perder mais 1 quilo, sempre acham que tem que emagrecer mais, E isso é triste, Porque a gente vive sofrendo, se olhando no espelho, se cobrando. Daí tem a imagem, que a gente vê na televisão, nas revistas, desde pequeno. Tem tantas crianças, meninas pequenininhas, se baseando numa coisa que é irreal, num peso que não é verdade. E acha que se você tá fora disso, você não tá bem. Você é gorda, você tem algum problema, você é feia, enfim. E aí tem os transtornos, de alimentação, de alimentares, de gente que para de comer, gente que come e depois vomita. Enfim, é muito complicado. E eu tô só, uma conversa, um bate-papo sobre pensamento sobre isso, sem nada planejado, não tô entrando em nenhum tema mais profundo. Tô falando do meu ponto de vista, o que é triste pra mim ver, tantas pessoas, todo mundo quase. Se tem um ou outro que não, é muito pouco que não liga pro peso. Todo mundo liga pro peso. E tem a vida é tão curta, E tem tantas coisas pra gente se importar e pensar, e do que ficar se cobrando ou se julgando por isso. Por outro lado, óbvio que se a gente tem que pensar na saúde, se tá te fazendo mal alguma coisa, a gente tem que fazer alguma mudança. Só que é fácil fazer essa mudança? E eu sei que não é. Porque a minha vida toda, eu não fui uma criança gorda. Na infância eu fui uma criança normal, sempre fui normal. E cresci, minha adolescência, tudo normal. Nunca fui nem cheinha, fui sempre normal. Mas o meu normal, que é magra, a gente sempre achava que eu era gorda. Sempre queria perder um pouco. Só que eu nunca na vida fiz uma dieta. Nunca nem tentei. Eu pensava, eu quero emagrecer, aí eu fazia exercício. Mas não porque realmente estava gorda, mas eu achava que eu tinha que emagrecer, sei lá. Eu tinha que fortalecer meus músculos, tinha que ficar definida. Enfim, quando fui ficando mais adolescente, fui me preocupando com isso. Que na adolescência, na infância, não pensava nisso, não. Comia de tudo, enfim. E na minha adolescência eu também nunca fiz dieta, nunca parei de comer nada. Mas às vezes eu achava que eu queria emagrecer, sei lá por quê. Aí eu fazia exercícios. Aí eu pegava e começava a fazer um pouco de exercício, enfim, em casa mesmo, às vezes na academia. E fazia, e eu acho que emagreci um pouquinho, enfim, eu não sei. Eu sei que eu sempre estava sempre fiquei. Meu peso era normalmente 58, 60. Nunca saí disso. Até minha adolescência, minha vida adulta, sempre foi assim. E
E eu lembro que eu trocava de roupa com a minha irmã, com a minha mãe até. Então a gente era mais ou menos todo mundo do mesmo peso. Minha irmã era mais adolescente, né, menor. A gente tem 11 anos de diferença. Minha mãe, a gente tem, né, 18 anos de diferença. Minha mãe teve eu tinha 17, na verdade. Enfim, então a gente meio que trocava de roupa, uma usava da outra, enfim. E a gente era sempre assim. E depois, teve uma época assim que eu lembro que eu engordei um pouquinho. Mas assim, não sei, devia estar uns 64, talvez. Que eu ficava sempre 58, 60, 58, 60. Que não saía disso. E às vezes, por exemplo, tava 62, 64. Aí eu fazia um pouquinho de exercício e voltava. Enfim. E aí eu lembro que quando eu engordei, foi quando que. Um pouquinho antes, tipo, eu fui pro Brasil algumas vezes. Quando né, eu voltei a reencontrar meu marido, que hoje atualmente meu marido, mas na época ele estava no Brasil, estava em Israel, então a gente ficava viajando, blá blá blá. Complicado, longo também para um outro episódio. E aí eu lembro que eu ia pro Brasil, daí eu comia tudo que eu tinha vontade lá, voltava, enfim, aí eu emagrecia, mas assim, não, era 1 quilo, 2 quilos, nada, né, que a gente nem percebe, na verdade. Mas enfim, e daí eu lembro que eu fui pro Brasil quando eu fui pra gente casar, que eu deixei, foi 2011 que eu fui pra lá, que foi o ano também que a gente casou. Eu fui em fevereiro e a gente casou em junho. Então eu sei que eu cheguei lá também, tava com 60 quilos, aí a gente casou, tal, eu já tava, depois desses dias, casei em junho, né, cheguei em fevereiro, casei em junho, já tava com 64, 65 quilos. Já tinha engordado um pouquinho, comendo as porcarias do Brasil, sem fazer muito nada, né, exercício nem nada. Engordei um pouquinho. Aí, disso eu engravidei da Sofia. Aí um ano depois, quando eu engravidei da Sofia, eu já tava pesando 67 quilos. Quer dizer, do meu peso normal tava 7 quilos acima quando eu engravidei. Daí eu cheguei durante a gravidez, eu engordei 17 quilos, né? E eu lembro que o máximo, que eu acho que a última vez uma semana antes de ter ela, que eu medi lá no médico, né? No pediatra, não, como se diz, esqueci o nome. Enfim, no médico antes de ter o parto, eu tava pesando 84 quilos, eu acho, foi o máximo. Enfim, Sofia nasceu. Logo eu perdi rapidinho, né? Tá inchada, também esse peso é muito inchaço, muita água, muito sangue, né? Enfim, o peso do bebê não há muito. Sofia nasceu com 3,60 kg. E, enfim, aí eu acho que em um mês eu já tinha baixado acho que uns 10 quilos, sei lá. Baixou assim rápido. Aí eu desci um pouquinho mais, subi um pouquinho mais. Depois foi difícil para perder o resto. Aí eu lembro que foi difícil. E aí sim eu tava gorda. Eu emagreci, mas assim, nunca consegui voltar ao meu peso ideal, o que eu sempre fui, ou nem o que eu era antes da gravidez. Nunca mais, assim, eu me media, eu fazia como eu fiquei em casa depois da gravidez. E é um assunto para um outro episódio também, porque, gente, não foi fácil, mas enfim. O que sim, eu fazia muita yoga e meditação em casa e fazia bastante. E eu era até boa nisso, eu amava. E aí eu ia na academia também, às vezes eu ia quase todo dia, na verdade, na academia. Abaixei bastante de peso, mas assim, eu ainda achava que era gorda. Mas eu tava bem. Hoje, olhando, é sempre assim. O que é engraçado é que quando eu era adolescente e achava que tava gorda, olhando foto hoje, eu falo, gente, como eu era magra. E realmente, e achava que era gorda. Aí assim, e você olha, ou quando eu tava lá no Brasil depois do bebê, achando que tava gorda. Gente, tinha baixado bastante, tava fazendo exercício. E a minha cara, eu vejo as fotos, tava vendo que tava magra, mas achava que tava gorda. Aí isso também baixa a autoestima, né? E você se sente mal. Os meus exames de sangue tava tudo bem, até hoje, assim. Graças a Deus, não tem colesterol, não tem problemas assim. Mas você se sente mal, que você tem... fica cansada, né, de caminhar, de fazer coisas. Hoje, mesmo que eu querendo, às vezes eu tento fazer
alguma exercício ou até yoga que eu conseguia fazer, gente, eu não consigo nada. E, enfim, hoje sim eu estou acima do meu peso. Eu tô com o peso pesando mais do que quando eu fui no final da minha gravidez. Apesar que eu tô realmente gorda, né? Bem cheinha. Não estou obesa, mas assim, estou gorda. Eu tô pesando mais do que quando eu tive a Sofia. Eu tô 88 quilos. Então, assim, é triste. Eu não sei porquê. Eu também tenho um problema na minha tireoide, não é justificando. Mas assim, na verdade, com a idade, com o tempo, eu tô com 46 anos. Você tem preguiça de fazer as coisas, você tem um trabalho. Eu trabalho turnos, então é difícil você conseguir agendar, sabe? Horários pra ter as coisas tudo certinha pra fazer. Aí às vezes eu tenho migrena, que eu também sofro de migrena. Enfim, é complicado. E dá desânimo, sabe? Você fica assim, desanimada. E aí eu fico pensando, dieta na vida eu nunca fiz. Então, agora realmente seria a hora de fazer. Porque eu lembro que antigamente eu falava, nossa, mas, por exemplo, tinha uma pessoa que eu lembro que ficou grávida e depois também ficou gorda. E ela é uma menina tão linda. Eu falei, nossa, mas como se abandonou. Ai, gente, se fosse comigo, nossa, eu ia viver só de salada, mas não ia ficar assim. E na vida eu nunca fiz dieta. Então é fácil julgar os outros quando não é você, né? E é feio ainda. E assim, eu fico pensando o que as pessoas pensam, né? Porque eu também era linda. E não que eu seja feia, mas assim, sim, parece que a gordura põe uma capa em você, né? Sei lá, põe tipo uma fantasia em você e as pessoas só te veem essa coisa por fora, a gordura. Tipo, não consegue ver você mesmo. Ou fala, ai, coitada, ela é tão bonita, olha como tá hoje. Eu não sei o que pensa. Ou eu sempre fico pensando o que estão pensando. Ou se vejo alguém de antigamente, ai, que me conhecia assim, como é que a pessoa pensa? Então, passa na cabeça, não vou mentir, é verdade. Por outro lado, é preguiça? Também é preguiça. E é tantas coisas, enfim, eu não sei nem o que falar ou como fazer. Realmente eu deveria fazer dieta. Eu como muita porcaria. Não é que eu como muito, mas eu como muita porcaria. E, enfim, eu sou vegetariana, não como carne, como eu disse, acho que no primeiro episódio. Mas eu como bastante porcaria, massas, enfim. E a gente pede muita comida por falta de tempo, de ficar fazendo, enfim. Então, é complicado. Então, teve um tempo atrás que eu quis tentar, fui numa dietanite, né? Uma médica de dieta, não esqueci como fala também em português. E na médica, né, de família também. E tá em moda agora essas injeção, né, de emagrecimento, Aí eu fui, falei, então assim, fiz um acompanhamento com elas e elas me deram, comprei, né? Me deram só pra receita pra eu comprar. É uma dessas injeções, né? Eu queria testar. Que eu fiquei sabendo de uma menina do trabalho que usou e tava ajudando ela. Só que ela tava falando que tinha os efeitos, né? Que ela sentia, vomitava, enfim. Aí eu fiquei com medo, mas mesmo assim quis tentar. Eu usei a Saxenda, é o nome da injeçãozinha de emagrecimento, que é pra quem tem diabetes, né? Mas que ajuda no emagrecimento. Enfim, aí você tem que... Já é ruim, mesmo que essa injeçãozinha mínima, né? Mas todo dia você tem que dar uma injeção na sua barriga, o que é horrível. E com o tempo fica dolorida, você muda de lado, entendeu? Um dia de um lado, um dia do outro. Eu lembro que da primeira vez você sente um gosto meio metálico na boca, assim, horrível. Depois meio que acostuma. Mas eu lembro o que aconteceu comigo é que eu não consegui ir no banheiro. Me deu como prisão de ventre. Então, eu ia no banheiro, mas demorava, não era todo dia já. E difícil. Aí, no lugar de você ter fome, você não tem fome, simplesmente. Mas quando você não tem fome, você tem um enjoo, um mal-estar que parece com ânsia, assim. Então, é horrível. Então, você come alguma coisa, aí passa esse mal-estar. Entendeu? Só que você não consegue comer muito mesmo. Parece que você enche rápido. Mas, aí começou minha barriga a ficar dolorida. Eu usei por acho que uns 3 meses. Não lembro.
E eu cheguei a emagrecer bastante. Eu acho que eu emagreci. Não cheguei nem. Não baixei 10 quilos. Mas eu emagreci, acho que não sei, uns 7, 8. Só que eu logo parei, porque também minha mãe xingou, né? Meu marido também falou, pra que eu vou pôr, né, injetar algo em mim que eu não sei o que é, enfim, pra me tentar fazer normal. E não é que tava emagrecendo assim tão rápido, porque às vezes faz efeitos pra um que não faz pra outros, né? E o mal-estar é ruim também, então você fica achando. E aí eu fui ler a bula, que dizem que pode ter problema, pode causar câncer de pâncreas, enfim, um monte de outras coisas com o tempo. E eu prefiro ficar gorda do que, Deus me livre, né, ter câncer. Apesar que é um negócio que você nunca pode saber. Mas, enfim, e nenhum dos dois é algo bom. Só que, não sei, aí eu desisti. Aí eu engordei. O que eu tinha baixado, eu engordei mais, porque eu tava 82, se não me engano. E quando eu cheguei a chegar a 74, se não me engano, com a injeção. Ou por aí. Ou 75. E depois eu engordei bem mais. Então, tipo assim, se eu tô em 88, então eu engordei mais do que eu tava antes. E, enfim, assim, em uma injeção você não vai usar pro resto da vida, eu fico pensando. Eu não quero usar pro resto da vida. Você chegou no peso ideal, o quê? Aí o que eles falam é que o estômago já diminuiu, já tá no tamanho. Aí você vai costumar a comer menos. Mas enfim, eu acho que quem quer mesmo emagrecer, a não ser que for esses casos obesos que precisam de operação, que também não é fácil, acho que tem que ser realmente natural. Só que eu não sei se eu tenho essa força de vontade. Eu quero, mas eu não sei se eu sou forte o suficiente para conseguir. Porque só de pensar em dieta já me dá fome, te juro. É engraçado, mas é verdade. Minha mãe, há um tempo atrás, né? Há uns anos atrás, ela estava bem gorda, estava quase 100 quilos, e ela baixou como muitos quilos. Ela chegou a pesar 58, 60 quilos. Então ela baixou, gente, muitos quilos, né? Nem sei. E tava magra, e tudo sozinha, sem nada. Começou a tomar vinagre de maçã, começou muito ovo em tudo, ela comia tapioca, enfim, óleo de coco em tudo, e conseguiu. Aí depois ficou um tempo assim, na verdade, acho que 2 anos, e depois engordou de novo. Então assim, na minha família, minha mãe, minha avó também era gorda, sim, e eu estou, né? Eu não gosto de falar que eu sou, porque eu estou. Mas enfim, já faz uns anos, porque minha filha tem 12 anos, e desde que eu tive ela, parece que eu nunca voltei pro meu peso. E é um pouco triste, que parece que eu não sou eu, Mas assim, eu sou o meu peso, né? Pensando comigo. Se eu não voltasse a ser o peso que eu era quando eu era jovem, 58, 60, quer dizer que eu não sou eu? Não, né? Eu acho que eu deveria. Se eu baixasse um pouco de peso, já estaria bom. Porque fisicamente, né? Pela saúde. Porque uma época também no Brasil, quando eu tava no Brasil, uma época antes de voltar pra cá, que sim, eu comecei a fazer exercícios todo dia. Eu não fazia dieta, de novo, eu nunca fiz dieta. Mas eu comecei a fazer exercício todos os dias, yoga e tudo. Aí eu baixei, eu lembro que eu cheguei a 69 quilos. E tava bem. Então, acho que assim, se eu conseguisse chegar hoje, eu tô 88, se eu chegasse a 69, 70, não preciso estar 58, 60 como era na adolescência ou na minha vida de antigamente, porque a gente muda, né? Mas se eu conseguir chegar nos 70 quilos, que é perder uns 15 quilos, 15, 20 quilos, 15 quilos, começando por 1 quilo já é bom, né? Mas já tá bom. Eu acho que eu estaria feliz, estaria bem comigo mesmo. E manter, né? Só que pra isso a gente precisa de um plano e de uma rotina, eu acho. E mudar a cabeça. E ele pra mim é muito difícil. Pra mim parece que eu sou a minha inimiga, sabe? Eu luto contra eu mesma. Porque às vezes eu penso em dieta, eu vou pegar já uma coisa doce. Ou então eu vou pegar uma burecas, que é como, sei lá, uma empadinha, uma coisa, um salgadinho assim do Brasil. Pra quê, né? Mas assim,
Eu sei que eu não quero. Eu falo, hoje eu não vou pegar isso, hoje eu não vou comprar isso, hoje eu não vou comprar isso. Aqui no trabalho tem uma cafetéria que tem... eu vou pegar café, enfim, tem essas coisas. Eu falo, não vou comprar isso, não vou comprar isso hoje. Eu chego lá, a primeira coisa que eu faço é pegar isso. Parece que eu não quero fazer, mas assim, é mais forte que eu. Aí eu pego, eu como, me sinto... na hora é como uma droga, realmente, né? Porque assim, você come, você se sente bem, aí vem a culpa, né? Fala, por que eu fiz isso? Mas por quê? Entendeu? Então, assim, é uma coisa mental. Eu tô brigando comigo mesma, mas é mais forte que eu. Mas assim, eu quero ser mais forte, eu tenho que me controlar. Mas parece que... eu não sei, parece que eu me saboto. E é triste, né? Pensando agora comigo mesmo. E provavelmente eu não sou a única, e tem muitas outras pessoas também que sofrem disso ou de outros problemas, enfim, transtornos alimentares, ou seja qual for o seu problema. Às vezes eu fico até pensando, eu vou tomar a injeção de novo e vou fazer ela por quanto tempo for preciso, tudo, mas não dá pra fazer pro resto da vida, né? E uma hora eu vou parar. E a gente sabe que se a gente tem que gastar mais, entra menos, né? Calorias. E só assim que emagrece. Então, seja o que for, a gente sabe que tem que fazer isso. A questão é fazer, né? Pôr em prática. O que é a minha dificuldade. Eu espero que num próximo episódio, quem sabe, num tempo futuro, eu consiga escrever que sim, eu consegui. E é isso aí. Eu espero que se tem alguém que escutou, acompanhou, que também sofre por isso, sente essas mesmas angústias, né? Da vida moderna, e tem alguma dica também, eu vou agradecer. E eu fico feliz se tem alguém que ouviu até aqui. Se não me importa. Na verdade, óbvio que me importa, que é gostoso saber que alguém, né, se importa ou que ouviu. Mas assim, esses são relatos que eu guardo pra mim mesmo, como um diário auditivo, áudio de mim mesma, pra mim, pra minha família, pra minha filha, não sei. É como um desabafo, uma terapia. E hoje eu queria falar disso, nem sei porquê. E é isso. Obrigada pra quem ouviu até aqui. Beijão e até o próximo episódio.